Ó, você já viu aqueles vídeos antigos do namoro da TV do Silvio Santos? Tem quantos anos? 23. Tem quantos anos? 19. Tem quantos anos, Francisco? 19. Parece um rapaz de terno, bigode e diz que tem 21 anos. Você olha e pensa, 21? Esse homem parece ter 45 no mínimo. Aí você se olha no espelho e conclui, a minha geração se conservou. E você está certo, em partes. Seu pai, na sua idade, provavelmente parecia bem mais velho que você parece hoje. Por fora, a gente venceu o protetor solar, menos cigarro, alimentação melhor, estética. Só que apareceu uma conta que não fecha. Um estudo publicado no Nature, com mais 154 mil pessoas, comparou a idade do documento com a idade biológica calculada nos exames de sangue. Encontrou algo preocupante. Pessoas nascidas entre 1965 e 1974 estavam biologicamente mais velhas do que as pessoas das gerações anteriores, se avaliadas na mesma idade. Por fora mais jovens, por dentro mais velhas. Sua lataria pode ser mais nova que do seu pai, porém, o motor não. E esse desgaste cobra um preço. No estudo, quem envelhecia mais rápido por dentro apresentou maior risco de receber um diagnóstico de câncer antes dos 55. E tem um detalhe ainda mais interessante. O corpo não envelhece inteiro da mesma velocidade. Seu sistema de defesa pode envelhecer antes do seu coração, as suas artérias antes da sua pele, os seus músculos antes do seu rosto. E cada parte deixa um aviso diferente. Por isso, nesse vídeo, eu vou mostrar 8 sinais que seu corpo pode estar envelhecendo mais rápido do que sua aparência revela. Não são exames caros, são coisas que você consegue observar e testar hoje, dentro da sua casa. E o número 1 pode ser na sua perna agora. E também no final, eu vou te contar o que os cientistas começaram a testar em seres humanos para tentar reprogramar células envelhecidas. Não é creme, não é vitamina, é algo que até há pouco tempo parecia ficção científica. Mas antes, curta o vídeo, inscreva-se no canal e me conte quantos anos você tem e quantos anos você acha que seu corpo realmente tem. Não vale mentir. E diga também onde você está me assistindo. Vamos aos 8 sinais. Quantos será que você tem? Sinal número 8, a sua casa inteira sente café, você não. Alguém passou café na cozinha. A casa inteira sente aquele cheiro gostoso, você não. Você sente alguma coisa, mas demora para perceber que é café. O que importa é uma perda progressiva ao longo de meses na capacidade de perceber e principalmente de reconhecer odores. E calma, resfriado, sinusite, pólipo, cigarro e alguns medicamentos são causas muito comuns disso. Isso não é uma pista, não é um diagnóstico. O teste é simples. Pega café, alho, canela, orégano, fecha os olhos e tenta identificar cada um antes de olhar. Porque às vezes a pessoa ainda sente o cheiro, que ela perde a capacidade de encontrar o nome daquele cheiro. E olha a ironia, o sentido mais ligado às lembranças pode ser um dos primeiros a perder a memória. Sinal número 7, ele não era assim. Uma pessoa que sempre foi educada começa a interromper todo mundo. Faz comentários inadequados. Perde a paciência por qualquer coisa ou deixa de se importar com assuntos que antes eram muito importantes. Imagine alguém soltando um pum no meio da sala, cheia de gente, e continuando a conversa como se nada tivesse acontecido. Parece engraçado, mas o sinal verdadeiro surge quando a família começa a comentar baixinho. Ele não era assim. O problema é que quem perde o filtro costuma ser a última pessoa a perceber isso. Por isso, faça uma pergunta desconfortável a alguém que convive com você. Você acha que minha personalidade mudou nos últimos 2 anos? Depois fica em silêncio e escute sem se defender. Mudanças persistentes podem acontecer por depressão, sono ruim, dor crônica, medicamentos ou problemas neurológicos. É pista, não é diagnóstico. E se o número 7 depende da outra pessoa, o próximo aparece no seu próprio corpo. Sinal número 6, qualquer batida vira um roxo enorme. Você encosta o braço no batendo da porta, quase não sente. Horas depois aparece uma mancha enorme. Ou você tira o esparadrapo e parece que a pele quer vir junto. Isso não é exatamente cicatrização lenta, é fragilidade. Com o envelhecimento a pele fica mais fina, perde colágeno e protege menos os pequenos vasos que ficam embaixo dela. Olha agora a parte de cima dos antebraços, o dorso das mãos. Existem manchas roxas ou marrom sem que você se lembre de ter batido. Você pode tirar uma foto hoje e comparar daqui a 3 meses na mesma luz. Aspirina, anticoagulantes, corticoides, exposição solar, doenças do sangue também podem provocar manchas. O sinal não é um roxo isolado, é perceber que impactos pequenos começam a produzir estragos desproporcionais. Sinal número 5, alguém espirra perto de você, você já fica doente. Antes alguém gripava dentro da sua casa e você escapava. Agora você pega tudo. E não é apenas frequência. A febre passa, mas a tosse permanece. A tosse melhora, mas o cansaço continua por semanas. Aqui existe uma contradição. Com o envelhecimento, o sistema de defesa pode ficar mais inflamado e ao mesmo tempo menos eficiente. É como um exército que vive em estado de alerta, mas chega atrasado quando aparece uma ameaça verdadeira. Olhe para os últimos 12 meses. Quantas vezes você ficou doente? E quanto tempo demorou para se recuperar completamente?
Não conte apenas os dias de febre, conte também a tosse, a fraqueza, o cansaço. Uma infecção ocasional é normal. O sinal é adoecer mais e demorar cada vez mais para voltar ao normal. Sinal número 4, os números da sua pressão começam a se afastar. Você mede a pressão e aparece 14/7. Todo mundo olha para o 14, mas existe um terceiro número escondido ali, a diferença entre os dois. 14 menos 7 dá uma pressão de pulso de 70 milímetros de mercúrio. Quando as grandes artérias ficam mais rígidas, perdem parte da capacidade de amortecer o sangue que sai do coração. A pressão de cima pode subir, enquanto a de baixo permanece igual ou até diminui. Os números começam a se afastar. Pegue uma medida recente da sua pressão, subtraia o número de baixo do número de cima. Pronto. Essa é a sua pressão de pulso. Uma medida isolada, não fecha diagnóstico. E a pressão precisa ser avaliada em várias medições dentro do contexto de cada pessoa. Mas agora você sabe onde olhar. E às vezes a idade das suas artérias está escondida no espaço entre os dois números. Sinal número 3, você escuta as palavras, mas não entende a conversa. Conversando com uma pessoa em casa, tudo parece normal. Agora vá para um restaurante lotado. As palavras se misturam. Você entende uma frase, perde outra e completa o restante no chute. Então você começa a culpar o ambiente, o aparelho auditivo. Esse restaurante é barulhento demais. Vocês estão falando muito baixo. O problema pode não ser apenas o volume. Em algumas pessoas, o cérebro passa a ter dificuldade de separar uma voz do barulho ao redor. O som chega, mas transformá-lo em uma frase exige cada vez mais esforço. Também cera no ouvido pode causar isso, perda auditiva, que é comum na idade, são causas muito frequentes e devem ser avaliadas primeiro. Agora, no próximo local movimentado, observe quantas vezes você precisa pedir. Como? Repete! E você começou a olhar para a boca das pessoas para entender melhor. Isso pode indicar que seu cérebro já está buscando reforço visual para completar o som. Sinal número 2, seu corpo sabe acelerar, mas desaprendeu a frear. Você leva um susto no trânsito e demora para voltar ao normal. Sobe uma escada e continua ofegante mesmo depois de se sentar. Uma discussão de 5 minutos estraga o resto da noite. Seu corpo acelerou, mas não conseguiu desligar o alarme. Um organismo saudável não precisa apenas reagir ao estresse. Ele precisa saber quando o perigo acabou. Com o envelhecimento, essa capacidade de recuperação pode diminuir. Observe quanto tempo você demora para voltar ao normal depois de um esforço, de um susto, de uma discussão. Não apenas quanto tempo o seu coração leva para desacelerar. Quanto tempo demora para você respirar fundo, relaxar os ombros e sair do estado de alerta. Um corpo jovem sabe acelerar, mas também, e principalmente, sabe a hora de pisar no freio. Sinal número 1, você ainda anda, mas perdeu a marcha alta. A pessoa anda dentro de casa, passeia no shopping, vai ao mercado, volta com as sacolas, parece estar tudo bem, até o sinal do pedestre começar a piscar e ela precisar acelerar. Ou uma bicicleta aparece do nada na calçada, ou ela tropeça e precisa jogar a perna rapidamente para frente. Nesse momento a perna não responde como antes, a pessoa não perdeu a capacidade de andar, ela perdeu a reserva da velocidade. Esse pode ser um dos primeiros sinais de envelhecimento neuromuscular. Não é que a primeira marcha parou de funcionar. É a quinta marcha que não engata mais. E acelerar exige vários sistemas trabalhando juntos. O cérebro decide, o coração acelera, os pulmões puxam o ar, as artérias entregam sangue, os músculos respondem e o equilíbrio mantém você em pé. É por isso que a velocidade de caminhada é tão estudada no envelhecimento. Não porque andar rápido seja mágico, mas porque só um organismo funcionando em conjunto consegue produzir velocidade com segurança. Faça o teste em um local plano. Escolha um trecho curto, com uma distância entre os dois postes, e ande mais rápido que conseguir sem correr. Durante cerca de 20 segundos. Observe, você conseguiu acelerar claramente? Ou apenas aumenta o tamanho dos passos, perde o equilíbrio, sente que as pernas não acompanham? Se você tem dor no peito, falta de ar, tontura, desequilíbrio, histórico de quedas, não faça o teste sozinho. Se o seu corpo respondeu, ótimo. Se não respondeu, isso não é uma sentença. É um sinal de que existe trabalho a fazer. E o trabalho a gente faz. O que a ciência está tentando fazer contra o envelhecimento? Então, como eu prometi no começo, durante décadas a medicina tratou separadamente as doenças do envelhecimento. O infarto, a demência, a perda de visão, a fraqueza, sempre a doença, nunca o processo. Mas em 2026, pesquisadores começaram a testar em seres humanos uma terapia genética experimental criada para tentar reprogramar células envelhecidas. E começaram pelo olho, em pessoas que estavam perdendo a visão por causa de uma lesão no nervo óptico causada pelo glaucoma. Pensa assim, seu DNA é como um livro de receitas. Com o tempo o livro continua inteiro, mas as páginas ficam rabiscadas, coladas, difíceis de ler.
A célula ainda tem um manual, mas não consegue mais seguir as instruções corretamente. A terapia tenta limpar parte dessas marcas, que a célula volte a ler seu próprio manual. E ainda existe um botão de segurança. O tratamento só permanece ligado quando o paciente toma um comprimido. Quando o comprimido acaba, ele desliga. Isso ainda é um estudo inicial, focado principalmente em segurança. Ninguém sabe se vai funcionar, muito menos se poderia ser usado no corpo inteiro. Mas uma linha histórica foi cruzada. A tentativa de fazer o relógio da célula voltar saiu dos animais de laboratório e entrou em um ser humano. Enquanto a ciência tenta descobrir se consegue fazer o relógio voltar no tempo, o seu corpo mostra todos os dias a velocidade com que ele está avançando. No café que deixou de sentir o aroma, na frase que a família diz na cozinha, no roxo que apareceu sem uma pancada forte, na tosse que demorou semanas para passar, nos números da pressão que se afastaram, no repete dentro do restaurante, no susto que não passa e na perna que não engata a quinta marcha. Volte os comentários e veja se a idade que você chutou combina com as quantidades de sinais que encontrou. Sua lataria pode estar mais nova que a do seu pai, mas o motor precisa de você. E se você quer proteger o seu cérebro desse envelhecimento acelerado, assista agora ao vídeo que está aparecendo na sua tela. Nele, eu mostro a melhor vitamina para a sua memória, que não é B12, e o protocolo que surpreendeu pesquisadores ao frear o declínio cognitivo. Clique agora e assista.